Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, à primeira vista, parece familiar, mas que se revelou incrivelmente complexo: a adoção no Brasil. O material que a gente recebeu para analisar é bem diverso, sabe? Tem desde a letra fria da lei em análises jurídicas, até pesquisas acadêmicas bem densas e artigos de opinião que tentam decifrar o coração dessa jornada. E a nossa missão aqui, eu acho, é tentar entender o que significa adotar para além do ato de assinar um papel. É sobre desvendar as motivações, os caminhos, a imensa carga emocional e, principalmente, encarar de frente as realidades dolorosas que muitas vezes ficam escondidas, como a tal da devolução. E é fundamental a gente segurar essa tensão que você mencionou, porque, por um lado, as fontes mostram um processo jurídico, com regras claras, prazos, exigências. Por outro, um mergulho psicológico tão profundo que as leis mal conseguem dar conta. Uma das pesquisas define a adoção de uma forma que me marcou muito. Não é só assumir uma criança como filho, mas é, e eu cito, o processo de atribuir o lugar de filho a uma criança que não descende da mesma história. E o texto conclui que isso exige muito investimento afetivo e grande capacidade de acolhimento. É uma construção, sabe? Uma construção, isso já muda a perspectiva toda. E ao ler sobre as motivações, eu esperava encontrar principalmente a questão da infertilidade, mas a lista é bem mais ampla. As fontes citam gente que quer dar um irmão para um filho único, pessoas que buscam promover a integração racial na própria família e até a possibilidade de escolher o sexo da criança. O que eu nem imaginava que fosse uma motivação, assim, declarada. E todas essas motivações, das mais altruístas às mais, digamos, particulares, são passadas por um filtro rigoroso durante o processo de habilitação. A ideia é justamente garantir que a decisão não seja baseada num impulso ou numa idealização, né? A lei brasileira é muito clara. A adoção é irrevogável. Uma vez feita, o vínculo é para sempre. E o adotado tem exatamente os mesmos direitos de um filho biológico, sem qualquer distinção. Não existe ex-filho. E essa ideia de vínculo permanente é interessante porque as fontes trazem uma outra forma de adoção que parece virar a lógica de cabeça para baixo, a socioafetiva. Ela começa com um vínculo para depois se tornar lei. O que é exatamente isso? O que é fascinante nela é que a lei vem para reconhecer uma realidade que já existe. Imagina um padrasto que cria o enteado como filho desde bebê, ou uma tia que assume a criação do sobrinho. O amor, o cuidado, a rotina, a figura de pai ou mãe já estão ali consolidados, sabe? A adoção socioafetiva vem para dar o nome e principalmente direitos a essa relação. É a formalização do afeto. Então ela garante coisas como herança, sobrenome, tudo? Exatamente, garante tudo. E isso reforça uma ideia muito poderosa presente nos textos, a de que a parentalidade se constrói no amor, no cuidado e na convivência cotidiana, não só no sangue. E essa modalidade é tão focada no vínculo que pode até ser aplicada a adultos. É o reconhecimento oficial de uma filiação que o tempo já tornou real. Ok, a gente fala do lado humano, mas o processo em si é cheio de regras, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, parece ser a espinha dorsal de tudo. Sim, ele dita as regras do jogo. O adotante precisa ter mais de 18 anos e a diferença de idade para o adotado tem que ser de no mínimo 16 anos. E o processo corre sempre na justiça com um foco muito claro em proteger a criança. Uma das diretrizes mais importantes, por exemplo, é a de tentar manter irmãos juntos na mesma família, sempre que possível, para não quebrar mais um vínculo fundamental na vida deles. E tem um detalhe no processo que me pareceu muito simbólico. As fontes explicam que a certidão de nascimento original da criança é cancelada e uma nova é emitida. Por quê? Porque o objetivo é criar uma nova unidade familiar de forma integral. A nova certidão não tem nenhuma menção à origem biológica ou ao processo de adoção. É como se a lei dissesse: a partir de agora, esta é a sua família, sem asteriscos, sem notas de rodapé. É uma tentativa de zerar o passado jurídico para permitir a construção de um novo futuro, sem estigmas. Olha, e tem uma outra questão que as fontes abordam que é super importante, né? A da adoção por casais do mesmo sexo. Como a legislação brasileira lida com isso? Essa é uma questão
pacificada. Desde uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2015, é um direito constitucional. Uma das fontes resgata uma fala da ministra Carmen Lúcia, na época, que foi muito enfática ao dizer que o conceito de família se aplica plenamente a essas uniões e que qualquer argumento contrário seria um discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. A lei não questiona o amor, mas a capacidade de cuidar. E no caso da adoção internacional, a coisa é mais complicada. Bem mais. Ela é tratada como último recurso. Só acontece se duas condições forem atendidas. Primeiro, esgotar todas as tentativas de encontrar uma família aqui no Brasil. E segundo, se for a única solução para garantir o bem-estar daquela criança específica. A prioridade absoluta é mantê-la em seu país de origem. Até aqui, a gente está falando do processo que idealmente dá certo. Mas uma das pesquisas que a gente leu mergulha num lado muito mais sombrio. O da institucionalização das crianças que vivem em abrigos. É um histórico pesado. A pesquisa traça uma linha do tempo que começa lá atrás com os jesuítas e passa pelas Santas Casas de Misericórdia, cujo objetivo, segundo o estudo, era muitas vezes higienizar a cidade, tirando as crianças das ruas. Hoje, a realidade dos abrigos é outra, mas os problemas persistem. O estudo aponta superlotação e, o mais grave, uma alta rotatividade de cuidadores. Para uma criança que já perdeu a referência familiar, isso significa ter seus novos vínculos de afeto rompidos sistematicamente. E qual o impacto disso no desenvolvimento delas? É brutal. Os estudos citados são unânimes. A institucionalização por longos períodos pode causar atraso no desenvolvimento, quadros de depressão, insegurança crônica e uma defasagem escolar gigantesca. E a pesquisa levanta um ponto crucial. A principal causa registrada para o acolhimento dessas crianças é a negligência. Só que, muitas vezes, essa palavra é um eufemismo para pobreza extrema. Famílias que não têm o que comer e que, por isso, perdem a guarda dos filhos. E essa realidade dos abrigos nos leva ao ponto, talvez, mais difícil de toda essa discussão. O conceito de devolução de uma criança adotada. A própria palavra já é horrível. É horrível, porque ela coisifica. A pesquisa explica que isso pode acontecer em 2 momentos. Durante o estágio de convivência, que é um período de adaptação antes da sentença final, ou, o que é mais chocante, depois de a adoção já ter sido legalmente finalizada. Mas, como um dos textos bem aponta, para a criança o jargão jurídico não importa. O trauma é o mesmo, é ser abandonada de novo. Isso levanta uma questão importante. Por que isso acontece? O que leva alguém a tomar uma decisão dessas? A pesquisa aponta para um abismo entre a expectativa e a realidade. A primeira causa é o conflito entre o filho idealizado, aquele que os pais sonharam, e o filho real, que chega com uma história, com traumas, com medos. A segunda é a falta de preparo e de uma rede de apoio para os pais adotivos, um problema que é agravado pela sobrecarga das equipes técnicas do judiciário que mal dão conta da demanda. Mas as razões que alguns pais dão são inacreditáveis. São chocantes. A pesquisa lista algumas que parecem piada de mau gosto. Derrubou todinho na cama, ronca muito, não era grato o suficiente. Ou a mais cruel de todas, ele não preencheu o vazio dentro de mim. É o que o estudo chama de coisificação da criança. Ela é tratada como um objeto, um produto que veio com defeito e te pode ser devolvido na loja. É difícil até de processar. Derrubou todinho na cama, tratar uma criança como um produto com defeito, isso muda completamente a forma como a gente enxerga o problema. Não é apenas uma incompatibilidade. Exatamente. Deixa de ser um problema de relacionamento e passa a ser uma violação de direitos humanos. Eu confesso que a parte da pesquisa que descreve o impacto na criança foi a mais difícil de ler. Fala-se em trauma, confusão de identidade, mas o que mais me chocou foi o conceito de cegueira emocional. Uma dor tão grande que a criança para de enxergar. Isso é devastador. Sim, é um sintoma psicossomático extremo. O corpo desliga um sentido para não ter que lidar com a dor psíquica. Além disso, os relatos descrevem sentimentos de autorrejeição, agressividade e um medo paralisante de qualquer nova aproximação.
Chega ao ponto de a criança verbalizar em desespero: eu não quero mais saber de família. Ela se fecha para o mundo como forma de autoproteção. É um ciclo que parece impossível de quebrar. A conclusão da pesquisa é essa: a devolução é o segundo, terceiro, às vezes quarto abandono na vida de uma criança. É uma violação contra a dignidade da pessoa humana que a marca para sempre. Depois de ler tudo isso sobre devolução e trauma, eu fico pensando, como fica a identidade de quem é adotado? Um dos artigos de opinião que a gente recebeu explora justamente como a cultura e a mídia quase sempre ligam a adoção a um sentimento de abandono. Sim, e o autor traz uma distinção muito sutil e importante. Ele argumenta que, em muitos casos, a história não é de abandono no sentido de rejeição, mas de entrega. Uma mãe biológica em situação de miséria ou desespero que entrega o filho por acreditar que não tem condições de criá-lo. É um ato de dor, talvez até de amor, mas a narrativa que prevalece na sociedade é a do abandono. E essa narrativa é tão forte que se torna uma armadilha, né? Exatamente. A análise mostra como essa cultura do abandono é tão poderosa que até os militantes da causa da adoção, ao tentarem combater o estigma policíaco, às vezes acabam reforçando esse discurso sem perceber. O discurso de que o adotado é, por definição, alguém que carrega essa marca, acaba sendo internalizado por todos, inclusive por quem luta contra ele. E faz todo sentido que essa luta pela identidade leve para muitos a busca pelas origens biológicas. O ECA garante esse direito, certo? Garante. A partir dos 18 anos, a pessoa tem o direito de acessar seu processo e conhecer sua história. Mas as fontes descrevem essa busca como uma jornada de resultados imprevisíveis. Pode ser um encontro feliz e curativo, como retratado no filme Leafmark, ou pode ser um encontro extremamente doloroso, como o que é descrito no livro Nunca Vi a Chuva, em que os filhos encontram uma mãe em situação de miséria que diz que preferia não ter sido encontrada. Nossa. Então, o que é mais importante nesse processo? O consenso entre os especialistas citados nos textos é o apoio incondicional dos pais adotivos. Eles precisam estar seguros do seu papel e respeitar a história completa do filho, entendendo que conhecer a origem não anula o amor construído, é sobre integrar as duas partes da história para que a pessoa se sinta inteira. Falhas do sistema e essa busca final por uma identidade completa. No fim, o que fica claro é que a adoção desafia a nossa própria definição de família. Ela escancara que família não é um dado biológico, mas uma construção diária, um projeto contínuo de afeto, cuidado e, acima de tudo, de pertencimento. Para fechar, uma das fontes nos presenteou com uma citação do psicanalista Luiz Schettini Filho, que me deixou pensando por horas. Ele diz: todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotivos. Biológicos porque é a única maneira de existirmos, adotivos porque é a única forma de sermos verdadeiramente filhos. Essa frase muda tudo, né? E ela nos deixa com uma provocação. Se ser verdadeiramente filho sempre envolve esse ato de adoção emocional, de ser acolhido e escolhido por alguém, qual é a nossa responsabilidade coletiva quando esse processo fundamental de acolhimento se rompe? Não só para uma criança no sistema de adoção, mas para qualquer criança na nossa sociedade.